Olá, estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério, este nosso encontro semanal aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana trazemos um ou mais convidados que tenham coisas que, no nosso modo de entender, sejam interessantes para você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje, com muita satisfação, estamos recebendo aqui o padre Warley Antônio Ferreira Dias. Ele atualmente é vigário da paróquia de Nossa Senhora das Graças, mas tem uma história muito rica em Sete Lagoas e na diocese de um modo geral. Padre Warley, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando para vocês, você aí de casa que nos assiste, o nosso abraço, a fraternidade, a paz que possa habitar junto de vocês. Estou aqui para poder contribuir com esse Falando Sério e vou tentar falar sério também. Bom, Padre Warley, para começar, claro, você é uma figura muito conhecida na cidade, mas as pessoas que estão nos vendo agora, que não conheçam, que queiram conhecer um pouco mais da sua trajetória pelos caminhos da religião, fala brevemente para nós. Eu sei que ela é muito rica. Pois é, agora no dia 2 de fevereiro passado eu completei 24 anos de ministério, já como padre presbiteral. Foi lá a vida antes, são mais de 30 anos, então que lido com essa proposta de estar inserido dentro da instituição, fora o tempo antes da instituição. Então eu me ordenei em 91, 2 de fevereiro, assumi a comunidade do Divino Espírito Santo, que compreendia na época os bairros do Montreal, do Interlagos, do Emílio, do Luxemburgo, do Canadá, do São Vicente. Fiquei ali até agosto de 93. Quando foi agosto de 93 eu fui transferido para Prudente Moraes e Capim Branco. Residi em Prudente Moraes, tomava conta de Capim Branco. Fiquei em Prudente Moraes e Capim Branco até o final de 95, 96 até 98, julho de 98, eu fui para São Paulo fazer uma especialização, um mestrado em História da Igreja no Brasil e na América Latina. Trabalhava uma figura de um bispo super conservador, ultra conservador, chamado integrismo de Diamantina, chamado Dom Sigor, no período de 1960 ao período de 1980. Então eu trabalhei essas propostas dentro do estudo da história da igreja na América Latina e no Brasil. E em São Paulo também eu assumi comunidades lá, um período muito rico, muito bacana. Me envolvi mais lá naquele período com os ciganos, morava com um padre que trabalhava dedicadamente aos ciganos. Já tinha a questão dos indígenas, que sempre acompanhava, que sempre trabalhava com o povo de rua, essas coisas. Aí, em 98, eu voltei para julho de 98, eu voltei para a diocese e fui trabalhar em Matozinhos. Matozinhos eu fiquei numa espécie mais de colaboração. Eu tinha muita aula naqueles anos, uma atrás da outra, e aí era essa proposta, que eu ajudasse também a encaminhar algum estudo, alguma proposta para Sete Lagoas nesse sentido, mais da formação. Aí eu fiquei em Matozinhos de julho de 98 a janeiro de 2001. Janeiro de 2001 eu vim para Sete Lagoas, Imaculada Conceição, no Progresso. Fiquei de 2001 a 2007. 2007 eu saí da Imaculada e fui para o Jardim Europa, comunidade Santa Teresa dos Andes. Fiquei Santa Teresa dos Andes, Jardim Europa, Interlagos, Aeroporto, essa região aí, Esperança. Fiquei lá até fevereiro de 2013. E de fevereiro de 2013 até a data presente eu estou aqui no Nossa Senhora das Graças, aí ajudando na comunidade. Nesse período, eu sempre fui muito dado à questão acadêmica, eu gosto da academia. Aí eu trabalhei em Diamantina, dei aula para seminarista. Tem, assim, se for contar os que são padres e que já passaram por mim, eu não sei mais, já perdi a conta. Diamantina, Teófilo Otoni, Mariana, um tantão, lá tinha gente de Palmas, tinha gente de Aracaju, tinha gente de Alagoas, tinha gente de Cristalândia, tinha gente de Porto Nacional. Então esse universo todo você passa a conviver, interagir, visitar,
trabalhar, ser convidado. Sou extremamente ecumênico, né? Eu vivo uma igreja ecumênica, dei aula de história, ecumenismo e missiologia. Então esse é meu ponto de trabalho, tanto de encontro. As pessoas que não me conhecem no princípio assustam comigo, porque acham que às vezes você é meio doido ou meio revolucionário, qualquer coisa parecida nesse sentido, mas esses são os estereótipos, e eu não posso fazer nada nesse sentido. Eu tenho que conservar o que eu sou, dar conta do que eu sou e ajudar com o que eu sou a minha igreja, para que ela seja uma igreja atual, não perdida no tempo, no espaço, para que eu ajude a provocar as pessoas para poder pensar a igreja. Falta gente hoje que dê conta de pensar a igreja, de pensar a pastoral da igreja e de pensar um modo novo de ser igreja, né? Eu acho que é isso. Não um modo novo simplesmente de televisão, simplesmente de rádio, simplesmente de disco, simplesmente de show. Um modo novo, concreto, onde que você encarne a sua vida na realidade do povo e tenha em mente a grande proposta que eu vim para servir, que é a proposta da campanha da fraternidade desse ano. Sou amante das outras igrejas também, né? Esses dias mesmo uma mulher evangélica chega para mim e diz assim: você não me desculpar, eu gosto muito de você, mas eu não gosto da sua igreja. Eu pergunto para ela: mas por que você não gosta da minha igreja? Ah, por conta das coisas que ela fez na Idade Média. Legal, mas você está não gostando dela por pouca coisa, apesar de ser muito, mas é pouca coisa, tem algo muito maior do que isso. Pois se eu conheço pouco da sua igreja, mas eu gosto da sua igreja, porque a sua igreja tem o mesmo fundamento que a minha igreja tem, que é Jesus Cristo. Aí o assunto acabou ganhando outros contornos, foi bacana, legal. Então é isso, mas sou contra as igrejas, desde a católica, a minha igreja, tenho que falar dela primeiro, quando ela usa a base de Jesus Cristo para o poder, para o dinheiro, para as vaidades. Também as outras igrejas detesto o uso do dinheiro, o uso da massificação das pessoas, da manipulação das pessoas e por aí afora, principalmente a partir do dinheiro. É importante isso, primeiro, esse respeito às outras crenças, né? Isso é muito. E eu sempre que eu tenho oportunidade também manifesto a minha opinião. Eu penso que não existe uma igreja ruim, todas são boas porque todas têm o mesmo propósito, contribuir para o crescimento da pessoa. Agora, a igreja é feita por pessoas, e pessoas erram. A condução pode ser má, né? Por exemplo, a condução de Warlen pode ser má, mas não denigre o Evangelho. O Evangelho é a sua essência, a essência de Jesus Cristo por excelência. E é essa igreja evangélica que você quer? Claro, profundamente, né? A nossa igreja católica precisa até ser mais evangélica nesse sentido, né? Mais do Evangelho mesmo. Então isso é bacana pra gente. Bom, o Papa é a figura máxima da Igreja Católica e ainda estão na memória, né, os três mais recentes: João Paulo II, que nos deixou em 2005, Bento XVI, que causou um rebuliço danado ao renunciar, e agora o Papa Francisco, que há pouco mais de 2 anos assumiu o trono de São Pedro. São personalidades diferentes, são condutas diferentes, mas eu, na minha modesta opinião, acho que cada um teve uma importância muito grande naquele momento na história da igreja. Você pensa dessa forma também? Tranquilo, não tenho dificuldade de pensar desse jeito, não. Claro que a gente fala e quando a gente fala pelas seleções que você faz. Claro que eu tenho a minha seleção, isso é natural, é extremamente humano isso. Para dizer a verdade, assim, eu não conhecia Papa até o João Paulo II. Então, para mim, porque o Paulo VI, eu lembro da morte de Paulo VI pelo anúncio, e quando anuncia a morte de uma personalidade, causa um certo topor nas nossas mentes, conforme a personalidade. Então, isso foi em 1978. 78. Né? Então a primeira vez que eu vi foi isso, a morte de Paulo VI. E logo Paulo VI foi sucedido por João Paulo II, Karol Wojtyła, né, um polonês. João Paulo I, 33 dias 33 apenas. Dias, né, desculpe-me, João Paulo I. Albino Luciani, 33 dias. E que também foi uma expressão rápida, muito efêmera, mas marcou na rapidez por conta de um sorriso. Então, ele conquistou as pessoas. Esses gestos que são significativos pra gente. Aí parece que naquele momento a igreja começou a mudar na figura do Papa, porque o Papa,
ela era sempre uma figura majestosa, sisuda, fechada, distante. Aí começa a mudar. Quer dizer, essas mudanças já aconteciam há um tempo atrás, há uns anos atrás, pouquinhos, mas já vinha. Mas ali ficou, o tempo era outro, o espaço era outro, já começou a marcar pra gente. Aí vem o João Paulo, eu me esqueci mesmo do João Paulo I. Albino Luciani. Aí veio Cardeal de Veneza. De Veneza. Aí veio o João Paulo II, polonês. Aí já mudou, quebrou. A descendência toda italiana foi quebrada. Então muda. Aí o que acontece? O João Paulo II ganhou o mundo. Ganhou o mundo com aqueles gestos. Os gestos marcam. Com gestos de proximidade do povo, de ser mais teatral, de estar aberto nessa relação com o povo, de usar as coisas que davam para ele, de beijar o chão. O gesto de beijar o chão tocou profundamente as pessoas nas viagens internacionais que ele fazia. E claro que de trás dessa coisa toda tem uma política, tem um modo de conduzir a igreja, tem um modo de ser igreja, tem um modo que ele está querendo ser e expressar a igreja. João Paulo II, na expressão de Paula Monteiro, uma pesquisadora da USP, né, e de uma pesquisadora da França, Daniela Leger-Vray, a Daniela trata ele como uma memória, tentou buscar a memória, reconstituir a memória, tentando refazer o passado, coisa impossível. Na Paula Monteiro, João Paulo II, com aquele gesto, o gesto dele sair de Roma, o gesto dele internacionalizar a cúria. Ali estava a presença da igreja. Onde ele estava a presença da igreja. E a presença dele da igreja é uma presença. Nós o tomamos naquele momento de espetáculo, de festa e tal. Era uma expressão carinhosa. Mas a expressão dele, enquanto internamente, era uma expressão da doutrina. Era rígido, trazia sob o peso do báculo. Então, a expressão aparentemente aberta era essa expressão também que tocava. Mas para o público fora, era uma expressão extremamente aberta. Extremamente aberta. Teve noções muito fortes para a questão ecumênica. O encontro de Assis no ano de 2000, no ano de 84, se eu não estou 84, 86, se eu não estou enganado. O projeto Nova Evangelização passa por ele, ainda que nos moldes dele de Bento XVI. Então, essa coisa toda. Então é uma figura extremamente carismática. Isso é indiscutível. Abriu a igreja, indiscutivelmente. Os tempos sendo outro, mas abriu a igreja. Poderia esse tempo ser outro e continuar fechado. Abriu a igreja para esse contato com o mundo. O Bento XVI, me recordo plenamente, estava na Imaculada Conceição, 2005. Esperava, com a morte de João Paulo II, João Paulo II era um estadista. Fato é que a morte dele teve conscrito todos os chefes de Estado do mundo inteiro, particularmente, até quem era contra o catolicismo de maneira geral. Então, passando aquele momento do enterro, vem a eleição do novo Papa. Me recordo. Foi um choque, né? Tava na Imaculada Conceição. E aí eu particularmente esperava que a eleição fosse demorar. E ela foi rápida, muito rápida. E uma pessoa que eu não queria, e acredito que um tantão de pessoas não queria, era a figura do Ratzinger, né, Joseph Ratzinger, ou Ratzinger, como o Papa. E por incrível que pareça, o eleito foi justamente numa rapidez, quase sui generis, foi o Ratzinger, que adotou o nome de Bento XVI, né? Bento XVI lembra os Bento, mas principalmente o primeiro Bento, que quis reconstruir a Europa. Talvez este tenha sido um dos pensamentos de Ratzinger. Mas não esperava muita coisa de Ratzinger, não, porque aqui para o Brasil, principalmente para a teologia da libertação, latino-americano, mesmo para a Europa, alguns dos grandes pensadores, como Yves Congar,
como esse povo todo, como Jean Delumeau, como Dominique, o Ratzinger foi a pessoa da condenação. Ele é ligado à Inquisição, né? Larga o Concílio Vaticano II, que o Concílio Vaticano II teve como linha mestra que do João 23, que o concílio não era um concílio de condenação, mas era o concílio do diálogo. Por isso nós estamos celebrando a campanha da fraternidade, diálogo com a sociedade, diálogo com a modernidade. Aí ele deixa de lado essa linha para poder ser, dentro da Inquisição que você falou, do antigo Santo Ofício, hoje com outros nomes, mais modernizados, mais amaciados, né? Chamado hoje a Congregação da Doutrina da Fé. Então, o Ratzinger, o Bento XVI, passou 23 anos sem sair do lugar, numa salinha, só emitindo condenação. Então, a gente não podia esperar muito. E ele até fez muito. Fez muito porque... Surpreendeu? Não surpreendeu, assim, de maneira geral. Surpreendeu com o quê? Surpreendeu com a renúncia dele. Isso aí surpreendeu todo mundo, né? E... aí, só voltando atrás, quando sai a eleição de Bento, eu ponho a mão na cabeça e falo, não pode, é quem eu não queria. E aí, tinha um colega meu, padre Carlos Faria, estava atendendo na descida do morro, ele fazia esse trabalho de bioenergética, essa medicina alternativa, com as plantas medicinais. Eu disse, Carlos, quem foi eleito Papa? Bento Ratzinger. Bento XVI agora. Liguei para Zé Roberto, que era padre em A1, me parece, ou já está em A1 ainda. Falei, Zé Roberto, não dá. Bento XVI. E aí, Bento XVI era a expressão alemã, a expressão do quartinho, de 23 anos, que emitia as condenações, voltou usos e costumes em desuso, chapéu vermelho, calçado vermelho, voltou essas roupas todas. Tanto é que hoje a gente tem muitos padres aí que são filhos de Bento XVI, anel, clésima, buscando roupa, muita roupa. E essa é a configuração daquilo que se chama identidade de Bento XVI. São os filhos de Bento XVI. E a igreja aí com uma série de problemas, problema do dinheiro econômico muito forte, não sabia como explicar os rombos, os absurdos, as concordatas, as alianças que serão feitas nesse sentido, com o problema gravíssimo da pedofilia avançando assim avassaladoramente, e muita coisa não se dava mais para poder explicar. A igreja petrificada em Bento, tal qual fria, como ela foi, como é um alemão para a gente, né? Me desculpa os alemães. Da personalidade dele. Mais típica alemã, petrificada, fria. E aí, quando o Bento foi mais aplaudido, foi o dia que ele renunciou. Nesse mesmo dia, enquanto eu estava em casa, no Interlagos, deitado, era dia de carnaval. Segunda-feira de carnaval. Televisão ligada, vem aquele anúnciozinho lá, aquela chamada rápida, como a Globo faz, é a única hora que a Globo muda, é nessa chamada, porque é tudo mais ou menos esquematizado. Aí anunciou, eu falei, eu tinha pensado, o Papa renunciou. O Papa renunciou. Eu levantei, liguei para um colega meu, o outro já tinha me ligado, Arlen, o que está acontecendo? Falei, checkmate. Checkmate, o homem é inteligente. O homem é inteligente. Ele sentiu que não seria capaz. Justamente, Jacques Legoff coloca isso. E eu escrevi no meu blog, no mesmo dia, o homem foi de uma inteligência de todo tamanho. Via que não dava conta mais de responder as questões, não dava conta do embate com a modernidade. Aliás, renunciou. Uma qualidade que não se pode negar a Joseph Ratzinger é a extrema inteligência. Inteligentíssimo, inteligentíssimo, né? De uma intelectualidade sui generis. Então, eu falei, o homem é inteligente mesmo, checkmate, checkmate. O homem de vez entrou para a história e foi esperado, aplaudidíssimo. Pessoal no frio esperando. Eu não sei, em algumas oportunidades, falando sobre o assunto aqui, nesse mesmo programa, eu usei duas palavras para atribuir a esse gesto dele: coragem e humildade. O que você vê? Eu vejo coragem.
humildade eu não vejo muito, não. Eu já destaquei isso. Mas o reconhecer que não seria capaz não é um gesto de humildade? Não, eu acho que o tempo ele não dava conta, ele não suportava, ele tinha que dar muitas respostas, ele não dava conta dessas respostas mais. O que ele queria, ele não dava conta. Mesmo, ele não dava conta da Cúria Romana. A Cúria Romana era mais forte do que ele. O jogo de poder era muito grande. Ele não dava conta disso. Ele não era estadista. Ele não era estadista. A diferença de João Paulo II está aí. Né? João Paulo II era capaz de mediar com governos. Claro. Com o governo chinês, com o governo cubano, com o governo venezuelano, com o governo estadunidense. Ele era capaz disso. O Bento XVI não dava conta disso, até porque ele era intelectual. O intelectual não dá conta dessas coisas, não. O intelectual dá conta de falar, né? Então, o que acontece? E aí a gente aguarda a eleição do novo Papa, um momento de dificuldade, né? Esperava-se isso há muito tempo, esperava uma renúncia, desde João Paulo II já vinha cogitando da renúncia. João Paulo por causa da doença, né? Mas desde ele já vinha cogitando uma renúncia, que o tempo tinha esgotado. Porque como é que uma pessoa, por exemplo, a igreja fala muito de democracia, afinal de contas foram 27 anos. 27 anos, fala muito de democracia, fala muito de direitos, fala muito de participação, mas é o lugar em que menos se participa. É o lugar que é menos democrático na igreja. A igreja, ela é hierárquica, ela é monárquica, né? E é vertical. Vertical ao extremo, ao extremo. Isso é uma crítica que tem que fazer, a gente tem que mudar essas instâncias. Nas comunidades, nas dioceses, quer-se esse modelo, mas na prática não. Na prática ainda eu sou o padre, eu que mando lá no pedacinho territorial. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Eu sou o padre, eu que mando. Se eu quiser colocar a pessoa para fora, eu coloco. Muitos de nós utilizamos essa prática. Ela está eivada, está, infelizmente, semeada no nosso meio. A gente tem que mudar essas práticas. A Anísia, né, fazendo uma digressão aqui, a Anísia é uma mulher de Diamantina que trabalha na CNBB desde o Concílio Vaticano II, 1965. Ela já trabalhava ainda novinha, né? Hoje ela mexe com a área de ensino religioso. Diz que um determinado bispo chega para ela e diz assim: Dona Anísia, eu fiquei sabendo que a senhora manda muito nos bispos em Diamantina. Eu falei: não, o senhor está enganado. Aí ele insistiu com ela: não, eu fiquei sabendo que o senhor manda muito nos bispos de Diamantina. O senhor está enganado, não mando. Eu estou aqui, estou lá, simplesmente para poder ajudar a cumprir o meu papel. Lá o senhor não mexe muito com o direito canônico, a pessoa era bispo, né? Mexo, utilizo. O senhor não gosta? Gosto. Pois é, lá no direito canônico fala: o papel do leigo é ajudar os bispos. Eu estou para ajudar, né? Aí vai tirando as pessoas do pedestal, vai tirando os calços das pessoas, as muletas que as pessoas usam e por aí afora. Mas então agora, do mesmo jeito, nós esperávamos por um Papa novo, porque com ideias novas. Com ideias novas. A gente sempre espera ideias novas, propostas novas, porque toda mudança, por mais difícil que ela seja, ela traz alguns cortes. Uma mudança, a fala da pessoa, quando ela está entrando, ela determina isso. Isso vai ser de continuidade, de descontinuidade, vai ter um corte, ou vai pular para qual lugar. Aí, houve muita especulação, principalmente com os brasileiros. E por incrível que pareça, eu não queria nenhum brasileiro, eu particularmente, o Arlen, não queria nenhum brasileiro. Por quê? Os nomes que nós tínhamos não representavam muito daquilo que nós, de uma área mais de periferia, de uma área mais de povo, de uma igreja povo de Deus, não queria. Aí surge essa figura, lá dos confins do mundo, pegar a expressão de Paulo Suez, falou assim, ele analisa 2 projetos, Povo de Deus ou Nova Evangelização ao Povo de Deus, fixa no projeto Povo de Deus, e aí ele quer o quê? Os projetos que tem 4 projetos são de centro, 4 projetos são de centro. A menos que surja uma surpresa. Lá dos confins da terra vem um filho de Davi, ou um filho de Saul, que pastoreia lá, que ninguém conhece, e possa ser o novo pastor. Essas surpresas são possíveis, e foi o que aconteceu. Fato é que o próprio Francisco utiliza esse nome, essa passagem. Então, lá dos confins da terra, lá do fim do mundo... Ele próprio se auto-intitula. Vindo dos confins do mundo. Aí vem Francisco. Qual que é o primeiro gesto? Bonito. Muito bonito, 5 gestos logo no início. Vai para a sacada, não vai sozinho, vai com outras pessoas, não vai com aqueles paramentos chiques, vai despido,
Em vez de dar a bênção para o povo, ele inclina-se para poder pedir a bênção para o povo. Então aí já muda a relação. Crucifixo mais simples. Crucifixo mais simples. Escolhe o nome que até então ninguém escolheu, Francisco. E muitos dos papas foram o quê? Foram contemporâneos de Francisco. Parece até que os papas, ao não escolher o nome de Francisco, já faz, de certa maneira, uma execração do franciscano, ou do Francisco no nosso meio. Francisco da natureza, Francisco dos pobres. E, por ironia, quem utiliza Francisco é um jesuíta. E é o primeiro papa jesuíta. Esse realmente estava... Aí tá, a gente vai, história, né? E aí, pá, vamos tomar cuidado, que isso pode ser só o início e tal. Mas não, ele vai se confirmando. Ele usa uma metáfora muito bonita, mas muito bonita. A metáfora para ele não é uma metáfora de encher a igreja, de trazer as pessoas para dentro da igreja. Uma metáfora para ele que a igreja é um hospital de campanha. E enquanto hospital de campanha, é essa igreja que sai para poder ir lá curar o ferido. É essa igreja que vai para poder dar a sua contribuição. É essa igreja que sai para poder misturar. É essa igreja que sai para poder elamear-se. Então é muito bonito isso pra gente. A frase dele, que está no hino da campanha da fraternidade, é linda pra gente. Eu quero gente. Eu preciso de gente. Não é ele, Jesus Cristo. Eu preciso de gente que saiba curar das feridas. Eu preciso de gente que saiba escutar, acolher e visitar. Eu quero uma igreja de portas abertas, uma igreja de saída, não uma igreja de entrada. Tem muito para nos ensinar ainda. Nós estamos apresentando Falando Sério hoje, com muita satisfação, recebendo aqui Padre Warlen Dias, que está nos dando essa aula aqui, dessa visão moderna da igreja. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Hoje eu vim falar de um assunto sério com você. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Não dá pra fingir que não vê. Você que circula pela rua, que atende o turista, que vê o que acontece por aí. Fique de olho. Proteger nossos meninos e meninas é dever de todos. Quem não denuncia, também violenta. Diz que 100. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. O Núcleo de Voluntários de Combate ao Câncer vem prestando assistência a doentes carentes há 25 anos. Cestas básicas, roupas, medicamentos e muito amor são algumas de suas ações. Para que este trabalho possa sobreviver, precisamos de sua ajuda. Seja você também um voluntário. 3771-8800. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada.
Voltamos com Falando Sério, hoje recebendo o padre Warlen Dias. Ele é vigário da paróquia de Nossa Senhora das Graças, mas acima de tudo um grande estudioso da igreja e, como ele próprio já disse aqui no primeiro bloco, um crítico da igreja, não só da igreja católica, mas das outras igrejas que, na visão dele, em alguns momentos fogem da caminhada para que deveriam seguir para trazer o bem para as pessoas. Nós vamos estar na pauta de hoje, nós falarmos da campanha da fraternidade, porque afinal de contas estamos em plena quaresma, Padre Warlen. Mas eu quero aproveitar o seu grande conhecimento, esse seu olhar crítico sobre a igreja, para pedir a sua opinião sobre um assunto que é muito falado, mas a questão do celibato dos religiosos na Igreja Católica. Fala-se muito, mas até hoje não houve nenhuma ação concreta no sentido de provocar algum tipo de mudança. E uma palavra muito usada é o dogma, né? Há pessoas que dizem que o celibato é dogma, outras acham que é regulamento. Eu gostaria que você desse a sua visão sobre esse assunto. Legal. É um assunto assim, eu não sei se é gostoso, tem assuntos que é gostoso de você falar, né, porque é palpável, palatável. Esse eu acho que não é tão palatável assim, não, mas assim, tem muito mito aí em cima do celibato. Primeiro, eu quero voltar à expressão de Francisco, né, que a gente espera algumas tomadas de posição dele. Essas tomadas de posições, elas deveriam estar surgindo na base. Tem alguns movimentos de base que pedem por exemplo, um celibato opcional, que eu acho, no meu entender, seria um caminho mais viável para a gente. Um celibato opcional. Eu sou padre, necessariamente eu não precisaria de me casar, de me tornar celibatário para poder ser padre, né? Tá, isso depois eu volto. Mas então, voltando à figura de Francisco, hoje alguém me perguntava quais as mexidas, o que vai acontecendo. As coisas estão acontecendo muito pelo alto, elas deveriam conversar por baixo, né? São os movimentos de baixo que sacodem as pirâmides, são os movimentos de baixo que quebram as hierarquias. Mas tem algumas coisas dele que é muito interessante nesse sentido. Por exemplo, o sínodo sobre a família. Qual o questionário que ele mandou? Mandou um questionário para todas as paróquias para saber qual a ideia que a gente tem de família hoje. Essa concepção mudou muitíssimo. E aí ele teve o primeiro enfrentamento dele com os cardeais, porque ainda muitos deles estão presos em alguma verdade, né? Essa verdade é muito complicado. Algumas verdades dogmatizadas já, petrificadas, algumas coisas que se tornam dogmas, né? A verdade sempre emite a dogma. Depois, outro fato interessante é que ele tem aberto, assim, para respostas para um contato até mais pessoal, falando algumas coisas, por exemplo, a telefonar para alguém que precisava de ser batizado e o padre não batizou porque não era casado, né? Teve essas atitudes. Agora, voltando à questão do celibato, dizendo que está abrindo... a questão da mulher, que é uma questão pesadíssima para a gente. Embora nós gostamos muito de João Paulo II, João Paulo II era extremamente misógino, extremamente contra a mulher. Ele não queria que as mulheres nem participassem da área do altar, subir no presbitério. E quando se falou de mulher com João Paulo II, a questão foi de fechamento. Tanto é que algumas pessoas que poderiam ser bispos não são bispos porque levantou alguma questão nesse sentido. O que o Francisco fez? Não é impossível uma mulher estar presente em algum organismo, como responsável, em algum organismo da Cúria Romana. Inclusive, me parece, se eu não estou enganado, até ter um título de dignatária. Por exemplo, um cardeal. Não estou dizendo que eu não tenho consciência plena para poder dizer isso aqui, não. Mas dizer assim, porque cardeal é um título, então é um título. São os eleitores do Papa, mas poderia até ser isso. Pronto. Para a questão do celibato, agora voltando ao celibato, tem uma abertura nesse sentido. Primeiro, que agora recente, né, dentro dessa semana, ele fala que a questão do celibato pode ser revista sim. Segundo,
a Igreja Católica admite padres anglicanos. E os padres anglicanos que ela admite são casados. Ela já está admitindo, coisa que era impossível, ela já está admitindo padre casado. Voltando ao celibato. Celibato é um dogma ou é um regulamento? O celibato é uma disciplina. É uma disciplina, não é um dogma. Você não vai achar lugar nenhum, à exceção de Paulo, né? Que em alguns momentos, Paulo é um convertido. Convertido geralmente é muito fervoroso. E ele toma aquele negócio, a pior coisa é você encontrar com um convertido. Porque o convertido quer que as pessoas sejam que nem ele. E nem todas as pessoas dão conta de ser que nem ele. E ele quer aquilo na base do ferro e do fogo. Não tô Paulo, desculpe, Paulo é um convertido que foi de um extremo ao outro. De um extremo ao outro. Então, ele perseguia cristãos. Claro. É uma figura fantástica, a figura de Paulo, para poder buscar o ensinamento de Jesus Cristo, buscar o amor e a paixão a Jesus Cristo. Paulo ajuda as comunidades, as igrejas a fazer isso. Mas tem, como todos nós, temos aquele momento em que ele é firme em alguma proposta que ele acredita. Eu só posso ser firme naquilo que eu acredito de fato. Aí o que acontece? É interessante fazer esse link aqui pra gente. Nós vamos encontrar então o celibato, voltando, o celibato então como disciplina. Na palavra de Deus você não vai encontrar isso enquanto uma doutrina, enquanto uma fixação. Claro que existia, como existe no nosso momento presente, muitas pessoas que, independentemente de assinar uma carta, de fazer um contrato, são celibatárias. Quantas lá no Nordeste, quantas tias que nós vamos encontrar que são celibatários? Quantos tias, mães que nós vamos encontrar que são celibatários a favor de sobrinhos, a favor de irmão e por aí afora? Quantos nós vamos encontrar nessa situação? Então, o que acontece? O celibato torna-se uma opção da igreja em determinado momento, mas com raízes também judaicas. Por que com raízes judaicas? O judaísmo, vocês estão vendo aí agora, antes agora do tempo da quaresma, evangelhos em que aparece o leproso, em que aparece a mulher, em que aparece a doença, o cemitério. Essas pessoas são consideradas impuras para o judaísmo, assim como alguns animais. Então, a pessoa que toca, a mulher com fluxo menstrual, é uma mulher impura. Então, a pessoa que toca nessa mulher, ela é impura também. Aí, o que tem? O celibato tem muito de... Me entendam, por favor. Se eu for buscar raízes judaicas, tem com ritual de pureza. A pessoa que vai para oferecer a oferenda a Deus, ele tem que estar puro. Então ele não tem que ter contato com ninguém. Então, uma raiz histórica para a gente, um fundamento histórico dentro do judaísmo. Mas ele foi colocado muito a posteriori. Ele foi colocado no ano de 1001 quebradinho, 1079, 1114. Não me vem à memória que a data precisa, não. E foi colocado justamente por razões disciplinares. Como ele é colocado por uma contingência temporal, por uma contingência temporal também pode sair. Eu, hoje, e sempre, fui mais optativo de um celibato em que, de um ministério em que as pessoas pudessem fazer uma opção livremente, ou celibatário ou não celibatário. Tem tantos homens casados no nosso meio que seriam tão grandes padres, ou até melhor padres do que muitos de nós, inclusive eu, são. E poderia ter um testemunho tão fecundo, tão rico e tão bom quanto muitos de nós temos. O celibato opcional ajudaria nesse sentido. Depois também, a Eucaristia, a celebração da Eucaristia, ela não está definitivamente vinculada a uma pessoa que é celibatária. A Eucaristia não se vincula a isso. Então aí tem algumas incongruências nesse sentido, né, que são de nível histórico, teológico. E por outro lado também tem beleza no celibato, quando a gente dá conta de viver isso na sua radicalidade como opção, porque ele passa a ser uma vocação, né? Eu diria, a grosso modo aqui, é a mesma coisa, aonde não é cobrado, é a mesma coisa de uma pessoa ser dizimista. Nem todos têm vocação para poder ser dizimista. Claro. Não é? Então, assim, ele tem que ser livre para escolher. Ele tem que ser livre, ele tem que fazer isso na gratuidade. Eu não posso fazer isso
como se eu tivesse num clube que eu já entro, já tem aquelas regras pré-definidas. É a mesma coisa de eu ser cristão. Eu não posso ser cristão por imposição, né? Na Igreja Católica nós ainda temos essas dificuldades, que hoje a gente não sabe onde é que vai parar. Por exemplo, a gente tem um costume de batizar as crianças. Tá, ainda que nós tenhamos a consciência e damos esse fundamento que ali está agradecendo, que é um momento, mas é um rito de passagem, porque hoje você batiza uma criança, daqui com 12 anos, numa sociedade plural, igual a nossa sociedade hoje, você não tem o direito, não pode determinar para que a pessoa que ela vai ser. A escolha tem que ser dela. A escolha que eu faço por Jesus Cristo tem que ser uma escolha minha, livre, incondicional, para que eu a viva na gratuidade. No passado não, sistema de cristandade, a gente já nascia católico, né? No Brasil colonial, não podia entrar nem outras denominações religiosas no país, mas hoje não, você é um sujeito autônomo no século XXI, um sujeito livre, você vai fazer a adesão que você quiser. Fato é que isso é constatável para a gente, as pessoas assumem ou não assumem as igrejas, não é? Então o celibato vai para a gente nesse corte. Qual que é o corte? É uma questão de ordem disciplinar. Seria legal, seria bom que nós dessemos conta que fosse aberto e que todas as pessoas pudessem participar, enriquecer a igreja, casado ou não, solteiro ou não, celibatário ou não, dentro da sua dimensão. É uma visão muito interessante. Eu acho muito rica essa discussão e nós poderíamos ficar muito tempo aqui ainda falando sobre isso. Nós precisamos falar sobre a campanha da fraternidade, Padre Warlen. Claro, cada ano a campanha da fraternidade escolhe um tema e um lema. Mas eu acho que muito mais profundo do que isto é o agir, né? É o agir em benefício daquelas pessoas que, em um determinado momento, seja por que circunstância seja, precisa de um amparo. Claro, tranquilo. Pois é, a campanha da fraternidade desse ano traz um lema extremamente pertinente, que é a sociedade, né? Igreja e sociedade. Esse é o tema, né? Aí tá, eu tenho outra vez que entrar nos meandros da história para poder dizer isso. Esse ano, começando do ano de 2012 ao ano de 2015, nós estamos fechando a abertura ao encerramento do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II aconteceu nesse espaço de tempo, 62 a 65, os trabalhos que foram feitos. O trabalho de abertura do concílio, que foi antes do ano de 62, o Papa João XXIII abriu o concílio fora dos muros de Roma. No dia 25 de janeiro, conversão de São Paulo, fora dos muros de Roma. Qual que era a pretensão? A igreja tem que estar para fora, ela tem que estar aberta e ela precisa de conversão. Esse é o sentido, ela tem que estar fora dos muros, ela não pode ser uma igreja para dentro, ela não pode ser só ad intra, ela tem que ser ad extra também. E aí o concílio começa e faz-se duas constituições muito fortes. A Constituição Lumen Gentium, a igreja ad intra, voltada para dentro, para poder tratar das suas performances, da sua natureza e por aí afora, como se fosse um estatuto para a gente. E a Constituição Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias, as alegrias e as esperanças, tristezas e tristezas e angústias também são angústias, esperanças, tristezas da igreja, que forma essa sociedade. Qual que era a vontade do João XXIII? Que o Concílio Vaticano II não fosse como o Concílio de Trento, como o Concílio Vaticano I, que fosse de condenação. Nós não estamos aqui para condenar o mundo, mas nós estamos aqui para poder acolher a proposta do mundo, que somos nós. Nós não estamos para poder nos condenar também, nós estamos para poder nos acolher e viver esse tempo, não como o tempo da dor, não como o tempo do pessimismo, mas viver esse tempo também, particularmente hoje, 2015, que nós estamos vivendo, como um tempo de graça, é um tempo kairos, mas também como um tempo kainótico, um tempo novo para a gente. Então, essas são as condições pelas quais nós celebramos essa campanha da fraternidade. Faz 50 anos que esse concílio foi aberto e ele queria um diálogo com o mundo moderno, com a sociedade. A igreja de Trento, que está no ano de 1500, que nós temos ela muito presente no nosso meio, com muita força, está de 1545 a 1563,
Concílio de Trento. Ele foi dogmatizador, ele foi sacramentalista e ele foi disciplinador. É uma igreja em que os padres que saíram, os seminários que formaram padre nesse sentido, romanizador, tinha um jeito de andar, um jeito de vestir, e essas pessoas ficavam na redoma, eles não podiam misturar com o mundo. Eram santos, eram separados, eram os puros. Essa igreja dos puros não faz bem para ninguém. A igreja que é do Francisco é a igreja que é capaz de lamear, sair inteira ou até voltar lameada, mas não ficar presa fora do mundo. Aí o Concílio Vaticano I, 1869 a 1870, a igreja tinha medo da modernidade. A igreja tinha medo de tudo enquanto era moderno. Ela tinha medo da modernidade, tinha medo do protestantismo, tinha medo do comunismo, tinha medo do iluminismo, tinha medo de tudo. A igreja ficou no cantinho, ou então ficou lá em cima no céu, não desceu para a terra. A igreja tem que descer na terra. A missão de Jesus Cristo não foi no céu, não. A missão dele foi fazer o céu aqui, né? Foi de caminhar junto com as pessoas, foi de estar junto com as pessoas, de estar onde está o ferido, de onde é que está o angustiado, onde é que estão as periferias do mundo. Tanto é que passa pela Galileia, né? A Galileia, região dos pescadores, região dos incautos, dos rudes, começa por aí. As coisas dele não acontecem no templo, não acontece tanto na sinagoga, mas acontece muito fora desse ambiente. Então, esse é o pano de fundo para a gente da campanha da fraternidade. Então, eu voltei aqui no Vaticano II, no Vaticano I, parei aqui. Lá a igreja era perfeita, né? Só para poder dizer para vocês, tem uma leve ideia. O Papa Pio X, ele era extremamente antimoderno. Por exemplo, eu que dei aula no seminário, e nós quase vivemos isso agora, nesses anos de 2000 e uns quebradinhos, de você, antes de você começar a dar aula, fazer juramento de fidelidade à igreja, né? Voltando, eu falei que eu sou crítico à igreja, sou crítico às estruturas, às formas e tal, mas sou um amante profundo da igreja. Quanto mais você tenha lucidez sobre a igreja, mais você ama. Você ama aquilo que você conhece, você não ama aquelas coisas que você não conhece. E é isso que me dá a condição de falar de onde eu vivo, porque eu não posso falar de onde eu não vivo. Então, é nesse sentido que vem a campanha da fraternidade para a gente desse ano. Aqui esse cartazinho, né, com a figura do Francisco, né? Aqui nós trabalhamos na comunidade, fizemos uma crítica aqui que nós não queríamos que fosse o Papa, porque o manual ele passa muito pela fala do Papa o tempo todo, não só desse. Esse tá bom, porque é um Papa que nós gostamos, e o que nós não gostávamos, que a gente tinha que assumir tudo que eles falavam, né? Então esse aqui deveria ser mais o povo, mas por outro lado é bonito também, para poder a gente fazer uma interpretação diferente, dizer assim, aqui, essa igreja, ela tem que agachar, ela tem que se inclinar para poder lavar os pés uns dos outros, para mostrar que o nosso ato, a nossa missão é servir. E a gente tem que tocar a ferida do outro, para poder tornarmos-nos mais próximos de Jesus Cristo, né? Essa foi a mediação que ele fez o tempo todo. No Evangelho de Marcos, que nós estamos vendo esse ano, é muito rico para a gente, a dimensão humana de Jesus, que vai mostrar uma dimensão de um Deus muito mais próximo, muito mais humano, com outro rosto. É o Jesus que estende a mão, que toca, que levanta, que chama para a vida, e que chama o tempo todo para o serviço. O Evangelho de Marcos, no pano de fundo da campanha da fraternidade, primeiro, Pedro não querendo que Jesus passe pela cruz, porque um salvador, um libertador, na concepção judaica, ele não poderia vir da cruz. O Messias não podia passar nunca pela cruz. E aí eu quero mostrar que o caminho da glória é a cruz. Vai ser o evangelho que a gente vai ver domingo que vem. É a cruz, mas não essa cruz de opróbrio, não essa cruz de resignação, uma cruz da consciência, da libertação, da vida que se dá no cotidiano, das angústias, das dificuldades que você vive, mas também do sabor que você vai tirando dessas coisas para você amadurecer, para você crescer e ser mais você. Essa igreja é a igreja também dos dois lugares, de Tiago e de João, que quer um sentar à direita e outro à esquerda, mas que termina com essa frase no 10:45. Lembrem-se, né, no contexto, lembrem-se, os chefes das nações, os grandes, as oprimem e querem tirar proveito. Entre vocês não deve ser assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos, porque eu não vim
para ser servido, mas eu vim para servir. Servir e libertar. Esse é o gesto concreto da nossa quaresma, se eu posso dizer assim. Na comunidade a gente vai abrir para o ano todo, né? O lema da nossa comunidade esse ano é esse: eu vim para servir, dentro das casas que a gente está fazendo. A comunidade toda é uma casa, é casa da missão, é casa da escuta e da vivência da palavra, é casa do pão partilhado e é casa da caridade social. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai mudando. E aí, para poder também descobrir, né, se bem que hoje é muitíssimo difícil, segundo o Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, né, que trabalha a sociedade líquida, o amor líquido, a vida líquida, os tempos líquidos, os medos líquidos, ele vai dizer que hoje não tem problema local, que todos os problemas são globais, que lá nos Estados Unidos ele é capaz de mandar um problema para você resolver aqui localmente, mas você deveria dar conta desses problemas locais. Quais são os nossos problemas locais? E ajudar isso aqui para poder viver essa campanha da fraternidade. Um gesto concreto que a CNBB pediu e fez, né, que nós coletássemos mais de 1,5 milhão de assinaturas para poder fazer a lei de iniciativa popular da reforma política. Porque se a gente não fizer essa reforma, ela não vai passar pelo Congresso Nacional, ela não vai passar Congresso Nacional, Senado e Assembleia. As mudanças começam de base para a gente. Então tem essa iniciativa popular, né? Outra coisa para a gente pensar também numa participação mais efetiva nas políticas públicas, coisa que a gente não participa de longe. Ser mais cidadão, né? Mais cidadão. Participar com urgência dos conselhos comunitários paritários, né? Coisa que a gente exerce muito pouco. Aliás, nós no Brasil aqui, a gente exerce muito pouco a cidadania, né? A gente vê muito o rombo que se faz na Petrobras, que tem que ver, obviamente, não estou a favor, longe disso, mas você não vê a flor que você quebra, para você não é nada. Não vê o papel que você joga no chão, para você não é nada. Não vê o golpe que você deu no seu colega, ele não é corrupção, ele não é nada. Furar a fila do banco, Furar a fila do banco, tirar proveito desse negócio, quebrar a solidariedade, isso é a quebra da solidariedade de todo tamanho. O outro chegou ali e tal, dar rasteira no outro, é o que nós mais fazemos. Não é? Então, nós temos que desentranhar, até seria um gesto concreto muito bom para a gente, desentranhar essa cultura da lei do menor esforço, da lei como é que fala? Da lei de Gerson. Lei de Gerson, levar vantagem. Levar vantagem, mas aqui no nosso... o jeitinho. O jeitinho brasileiro, né? Bom, olha, eu gosto demais de apresentar esse programa, não por vaidade ou por dinheiro, até porque eu sou voluntário aqui. É porque ele me dá sempre a oportunidade de aprender. E como aprendi aqui hoje, eu acredito que você que nos acompanha desde o início também aprendeu muito. E não é porque é um padre católico, é porque é uma pessoa que tem as suas convicções, claro, escolheu a Igreja Católica, mas ao mesmo tempo é crítico dessa mesma igreja. E nos deu uma grande aula aqui. O que eu posso dizer aqui, Padre Warley, eu acho que eu posso falar em nome das pessoas que estão nos vendo agora, é simplesmente muito obrigado por tudo que o senhor disse aqui para nós. Eu que agradeço essa oportunidade de estar junto, de poder falar, de poder contribuir, né, na sua verdade. São reflexões que faço ao longo de anos e que vai amadurecendo. E convido a vocês para a gente poder continuar refletindo. Eu acho que é isso que dá prazer para a gente. Então já convido você para vir aqui numa outra oportunidade para tratarmos de outros assuntos tão ou mais importantes quanto esse. Então, com certeza, estou à disposição. Padre Warley Dias, atualmente ele é vigário da paróquia de Nossa Senhora das Graças, o nosso convidado de hoje aqui no Falando Sério. Eu encontro com você na próxima semana. Até lá.